essa saudade dentro do meu peito. Ai, se ter saudade é ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me conversar. Quer um cafezinho então, Fran? Opa, mas que ideia maravilhosa. Café de Brasil. Ei, Tom Jobim, professor Fernando Jorge, muito obrigado pela sua presença. Nós vamos mostrar algo riquíssimo, inédito, dos arquivos do professor Fernando Jorge. Viu eu falando sobre o Zé Ramos Tinhorão? Primeiro de tudo, tire o substantivo professor em relação à minha pessoa, que eu não me julgo mestre de nada. Eu sou um Fernando, aprendiz. meu amigo. E a minha grande professora, a minha mestra é a vida. Fernando, você ouviu eu falando do Tinhorão? Eu admiro, sou amigo do Tinhorão. Ele tem muito talento. Conhece profundamente a música popular brasileira. Quem quiser conhecer de modo extenso a evolução da música brasileira deve ler os livros dele. Mas ele falava que o Tom Jobim Não, era ele americanizado. criticava, ele sempre criticou a Bossa Nova por achar que a Bossa Nova sofreu muita influência do jazz americano. Ele achava que a Bossa Nova, não sei se ele ainda pensa assim, ele achava que a Bossa Nova era muito americanizada. Agora, o Tom Jobim uma vez me confessou, disse assim: Fernando, eu sou muito grato aos Estados Unidos. Eu disse: por quê? Porque as minhas melhores gravações foram feitas em Nova York e Los Angeles. E ele ia muito aos Estados Unidos. E me contou a sua amizade com o Frank Sinatra, que tem uma foto aí dele, duas fotos dele ao lado do Frank Sinatra. Agora vamos começar pela ordem cronológica, professor. O Tom Jobim queria que fosse feita a sua biografia, a biografia dele, que Fernando Jorge escrevesse a biografia de Tom Jobim. E vocês tiveram muitos encontros. Vários encontros. Naquele restaurante que ele frequentava, ele colocava lá a bengala dele e usava um boné. O Antônios. Antônios. No Rio? Isso, no Rio. Bem, eu perguntei para ele por que ele se interessou. Ele disse: porque eu li a sua biografia do Olavo Bilac e você se referiu ao meu pai com destaque, Jorge Jobim. O pai dele foi diplomata. Esse aqui é aqui. Do Olavo Bilac, só para... Ele aparece aí com destaque. O pai do Jobim Tom. O pai do Tom. Hein? O pai do Tom. Pai do Tom. Jorge Jobim era advogado, escritor, jornalista, poeta parnasiano, da escola do Olavo Bilac, do Alberto Oliveira, do Raimundo Correia. Os parnasianos eram poetas que cultuavam a forma. Você sabe muito bem disso. Você tem cultura literária. E o pai do Tom Jobim visitou Bilac um ano antes dele falecer, em 1917, lá no bairro de Laranjeiras. E ficou impressionado com a solidão do Olavo Bilac. E descreveu isso. Eu reproduzo o texto do Jorge Jobim no meu livro. O Jorge Jobim, ele se casou com a mãe do Tom Jobim quando ela tinha 16 anos. Era adolescente. E ele tinha 21. Esse é o pai do Tom Jobim? Pai do Jobim. Veja como era elegante. Elegantérrimo. O nome dele era? Daí o nome dele... Jorge de Oliveira Jobim. Isso. O pai de Tom. Muito elegante. Olha o colarinho, olha o colarinho, Leandro, olha o colarinho. Ele faleceu em 1935. O Tom Jobim, quando ele morreu, devia ter uns 7 anos. Mas o Tom Jobim ficou muito grato ao padrasto dele, que a mãe dele se casou em segunda núpcias. Essa é a mãe do Tom? Essa é a mãe do Tom. Tá aí, aqui, olha, outra foto, Tom com 1 mês de vida no colo da mãe, Nilza Brasileiro de Almeida Jobim. Foto de 1927 esta. Isso. Que é uma raridade ter essas fotos, professor. E aqui? Aqui é ele Tom com os pais antes de completar 1 ano. Isso.
Isso tudo era a propósito da biografia que Ele me você deu escrever. isso porque eu expliquei para ele, olha, eu quero que você me dê toda espécie de informações a seu respeito. Se você tiver fotos antigas, pode me dar. Eu vou dar fotos que eu mandei reproduzir nos Estados Unidos. Vou dar as cópias. Essas cópias foram feitas nos Estados Unidos. Olha aqui, ele, Ele olha aqui, com 18 meses, está sendo apresentado pela primeira vez na televisão brasileira. e eu me sinto muito um fato orgulhoso, inédito. especialmente por ser Tom Jobim. Ele está segurando o quê aqui? Está segurando um Ele álbum está segurando aí um quadro com quadro. 4 fotos. com 4 fotografias. Aqui também é o Tom, aqui Tom com 18 meses. Olha que ótimo. Tom com 18 Ele me deu meses. todas essas fotos. Aí o pai dele, Jorge Jobim, Aqui, Tom com o Jorge Jobim. ele, Tom Jobim, e a irmã dele, Helena. Dá vontade de ficar olhando mais, não dá? E aí, professor, por que a biografia não foi escrita? Bom, é porque eu confesso, foi fraqueza minha, erro meu. Seduzido pelo convite de outras editoras, eu resolvi escrever a biografia do Santos Dumont, que me custou 7 anos de pesquisa, a biografia do Paulo Setúbal, que me custou. Eu me desviei. Mas eu colhi muitos dados da vida do Tom Jobim. Eu estou vendo aqui, olha só o que eu consegui. Isso aqui, o professor Fernando Jorge, o Fernando Jorge, as anotações que ele fazia lá no Antônios, enquanto começava a entrevistar o Tom para essa biografia. Aqui deve Eu ter cortava o caderno pelo meio para não ocupar muito espaço na mesa. Compreende? Por isso que está cortado aí. Veja como o papel é amarelo, antigo. Tá em E eu tenho mais de 40 dessas, umas 50 dessas anotações. Aqui deve ser as anotações do Frank Sinatra, olha só. Estou vendo o Frank Tá Sinatra aqui. E esse outro caderno aqui, professor? É o seguinte, um dia o Tom Jobim perguntou para mim, escritor, ele me chamava de escritor e eu chamava de compositor. Diga uma coisa, você é leitor assíduo da Bíblia? Sou. Você é muito religioso, Carola? Não. Ele tinha muita cultura, hein, literária. Lia muito, o Tom Jobim. E a formação musical dele foi clássica, com um professor alemão, judeu alemão, que fugiu da Alemanha nazista, para não ser enfiado num campo de concentração. Karl Helter, um nome assim complicado. Mas o Tom queria ser arquiteto, não é? Ele queria ser arquiteto, mas aconteceu o seguinte, a mãe dele, a dona Neuza, quis que esse professor alemão, que era também maestro, ensinasse a irmã do Tom, chamada Helena, a tocar piano. Esse professor era um exímio pianista. E o Tom me contou que quando ele frequentava muito a praia de Ipanema, e chegou a me dizer que a areia da praia de Ipanema era tão fininha que cantava no pé, fazendo quim, 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 quim. Tom Jobim! Na minha infância, o Brasil tinha 30 milhões de habitantes, então era um país imenso e desabitado, cheio de floresta e animais selvagens, né? Duermes en la desconocida primavera de um planeta salvaje, né? O Rio de Janeiro é completamente selvagem. E essa praia de Ipanema era linda, assim, a areia tão fina que quando você corria, fazia quim, 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 ela cantava, a areia, a arena cantava. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa, um doce balanço caminho do mar. Moça do Porto Dourado, do sol de Ipanema, o céu balançado é mais que um poema, a coisa mais linda que eu já vi passar. Então, o Tom Jobim, que frequentava muito a praia de Ipanema, aliás, ele não nasceu em Ipanema, ele nasceu na Tijuca. Os pais se mudaram para Ipanema quando a Ipanema era um vasto areal e os aluguéis das casas lá em Ipanema eram muito baratos. E o pai do Jobim e a mãe dele estavam enfrentando dificuldades de natureza econômica. Então ele foi lá morar em Ipanema. Na época, Ipanema era um bairro muito tranquilo, pouca gente ia lá e frequentava muito a praia. Aí eu perguntei para ele,
Mas escute, como é que você, o compositor, assim que eu dizia, me chamava de escritor, eu retribuía chamando De compositor. o compositor, como é que você começou a se interessar em ser músico? Olha, o escritor, eu voltava da praia, de calção, descalço, tinha até um corpo atlético, musculoso, queimado pelo sol, e lá na minha casa havia um piano de gaveta, um piano de armário, que eu ficava dedilhando. E o professor alemão da minha irmã percebeu que eu tinha muito jeito para tocar piano. E a minha irmã logo desistiu de querer ser pianista. Ela quis seguir a carreira das letras. Amava a literatura e chegou a ganhar vários prêmios literários, a Helena. Eu passei, então, a dedilhar sempre o piano. E eu queria seguir a arquitetura. E fiquei num dilema. Devo seguir a arquitetura, entrar na faculdade de arquitetura ou ser músico? Optei em ser músico. E aí eu disse assim, e quando você optou a ser músico, e como é que foi o início? Olha, o escritor, eu precisava muito de tutu, de caraminguás. Ele conhecia, precisava muito de tutu. Então, eu comecei a tocar em várias boates e bares de Ipanema, Copacabana, né, Leblon, e tocava até de madrugada. E saía de madrugada, depois de lá para as 5, 6 horas da madrugada, quando esses bares fechavam, e comecei a emagrecer. Cheguei a perder mais de 10 quilos. E fiquei muito preocupado. Meu Deus do céu, será que eu vou virar tuberculoso? Tísico. Até usou essa palavra, tísico. Que era a doença da moda na época. Naquela época não havia penicilina, né? E eu fiquei apavorado. Então o que é que eu fazia? Após sair dos bares, onde me apresentava e tocava todo tipo de música, rumba, tango. Nunca tocava, naquela época nem eu compunha, não fazia letras, nada. Eu ia num bar perto lá da boate e pedia uma cerveja preta, cerveja Caracu, não estou fazendo propaganda não, e pedia 2 ovos e ingeria a cerveja preta com 2 ovos crus para me fortificar. Deixa eu mostrar mais fotos aqui. Aqui nós temos o Tom passeando com a mãe, a Nilza Brasileiro de Almeida Jobim, na Avenida Rio Branco. Olha só. Olha que, aliás, que naquela acervo, época não era a Avenida Central. Não mais chamava conhecida Rio como Branco. Avenida Central. Avenida Central. Mas é Avenida Rio Branco. Mas... Aqui o Tom com 5 anos, já em Ipanema, na sua casa. Aqui nós temos o Tom passeando... com o avô dele. O avô dele chamava-se Azor. Era positivista. o Tom, olha, o Tom aqui pequenininho, passeando aliás, na Avenida Tom, Rio quando Branco, com o seu avô Azor. Azor Brasileiro ele de era Almeida. positivista. Avô materno. E o Tom disse assim, imagine, Fernando, naquela época, olha como os homens andavam aí, com colete, terno pesado, Olha enfrentando aquele calor senegalesco do Rio de Janeiro. País tropical, todo mundo de paletó e gravata. Outra foto inédita, Tom com a sua irmã Helena. Aqui, Na década de 1940. Tom em 1944. É uma coisa maravilhosa isso. Em Tom na década de 40, uma outra foto também. Aqui, Tom adolescente com a namorada Teresa Otero Hermani. Isso. O pai dela era alemão e se opôs ao casamento dos dois. Quer dizer não que queria. O Tom era para ter casado com a Teresa. O pai dizia assim, você não pode se casar com um boêmio. Ele é um artista, é boêmio. Todos esses artistas não merecem confiança. E esse casamento aqui? É dele. É o casamento do Tom, em 1949, com ela. Com ela, Teresa? com ela. Apesar da oposição do pai. Mas ele conseguiu vencer a oposição. Olha só.
Tom estava Ele se com casou 2 vezes. O Tom estava com 22 anos aqui, estava no primeiro ano da faculdade de arquitetura. Isso. Professor, mas é um acervo maravilhoso que ele deixou nas suas mãos. Isso tudo ainda, quem é aqui? Ele sabia, ele perguntou para mim, você tem um arquivo, né? Eu sou muito bem organizado. Tom e João Gilberto. Isso. Olha o Tom e João Gilberto. As fotos são de primeira qualidade. Comecinho da criação da Bossa Nova, 1959, não é? Aqui, o Tom está de bigode com aos tragésios. Essa foto é rara. Aos Porque tragésios é a única de foto Ataíde. que existe do Tom Jobim com bigode. Ao lado do aos tragésios de Ataíde, presidente da Academia Brasileira de Letras, que proibiu a entrada desse meu livro na academia. Sabe por quê? Porque eu descrevi a vida boêmia do Bilac. Eu mostrei no livro. Esse livro foi proibido foi proibido. Está na 6ª edição, foi proibido. A revista Manchete divulgou isso. Foi proibido. Não, o Bilac merece todo respeito. Ora, Bilac era um poeta, ele se excedia às vezes da bebida, era boêmio. E aqui o encontro Isso aí com o Frank Sinatra. com o Tom Jobim. O que você sabe mais desse encontro do Jobim com o Sinatra? O Tom Jobim confessou para ele assim. Deixa eu só falar. É em 1967, na gravação do álbum Francis Alberto Sinatra e Antônio Carlos Jobim, e esse álbum recebeu o Grammy. Isso. Não é? Aqui também é o mesmo lance, não é? Essa foto é muito curiosa, é muito interessante essa aqui, essa segunda aqui. Essa aqui é o seguinte, eu perguntei, Tom, por que você está aí jogado aí, com cigarro na mão, e o Frank Sinatra está rindo? Eu vou explicar para você, escritor. Deixa eu mostrar direito. Eu vou explicar para você, escritor. É porque os ensaios com ele demoravam 10, 12, 15 horas. E um dia eu fiquei tão exausto que me joguei lá numa cadeira. E foi aí, fumar um quando estou cigarrinho. aqui, e soltei essas palavras em inglês. Estou arrasado. Estou... E o Frank Sinatra começou a rir. Aí, uma vez o Tom perguntou para o Frank Sinatra, Frank, como é que você começou a sua carreira de cantor, hein? Tom, eu vou ser franco com você. Eu não fui logo, não me transformei logo num artista, num cantor. Eu fui cronista esportivo. O Frank Sinatra foi cronista esportivo. Fui cronista esportivo primeiro. E depois, eu fui garçom cantor em Nova Jersey. O quê? Eu atendia os fregueses cantando, mas era garçom. Entendi. Era garçom. Entendi. Aí eu disse, o Tom disse assim para mim, você sabe por que eu estou usando esse boné aqui? E essa bengala aí? É influência do Frank Sinatra. Por quê? Porque ele disse assim para mim, Tom, posso dar um conselho a você? Eu disse, perfeitamente. Um artista precisa ter características. Como tinha, por exemplo, embora não fosse artista, Chamberlain, primeiro-ministro da Inglaterra, na época da Segunda Guerra Mundial, ele ficou famoso que não largava o seu guarda-chuva. O Churchill ficou famoso também por causa do charuto. Você precisa usar alguma coisa no seu corpo que faça com que você rapidamente. Fique bem caracterizado. Quer dizer, ele usava bengala e não precisava de bengala. Nem precisava de bengala, nada. Aí passou a usar charuto também. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais... Olha esse encontro aqui, Tom Vinícius de Moraes e Agostinho dos Santos. Não é isso? Isso. João Gilberto está aqui também? Nós estamos tão novos que eu não estou conseguindo identificar. Olha essa foto do Tom em 1974 com Elis Regina. Aliás, teve uma gravação de um álbum. Ficou encantado com a Elis Regina. Disse Elis e Tom. É injusto chamar a Elis Regina de Pimentinha. Porque o apelido dela era Pimentinha, você sabia, né? Sabia. Ela foi muito cordial comigo, simples, afável. Eu gostei muito dela. Aí eu perguntei assim para ele, escute, você quando teve esse relacionamento com o Frank Sinatra,
Você andava muito lá para Nova York? Gostava muito de andar pelas ruas lá da Broadway. Um dia, eu estava andando perto da biblioteca de Nova York e me chamou a atenção, Tom Jobim, um monumento, lá uma estátua, numa praça. Eu olhei, fui a pensar. Aí eu quase caí de costas ao ver a estátua. Disse, por quê? Você sabe que era essa estátua? Não. Do nosso José Bonifácio, o patriarca da independência, nascido em Santos. E está lá até hoje, não é? Está lá. Aí eu disse assim, e você entrava em bares? Lá entrava. Uma vez eu entrei num bar, lá de Nova York, perto da Quinta Avenida, e pedi lá uma cerveja, tinha lá um pedaço de pizza que não estava muito boa, e comecei a comer, estava com muita fome, depois pedi mais pizza. Aí eu olhei assim ao redor, eu vi que tem uma opção de homens assim olhando para mim, todos de cor, olhavam assim para mim. Eu fiquei meio sem jeito assim, e ofereci, estão servidos? E eles continuavam a olhar para mim. Aí eu acabei de tomar lá uma cerveja, lá e pedi outra cerveja. E eles continuavam olhando assim para mim. Eram muitos ali. Eu fiquei sem jeito, aí um deles se aproximou de mim e perguntou, o senhor sabe o que é este bar aqui? Isso é um bar, né? Não, esse bar é de pretos. Só pode entrar. E o senhor é branco. Por que o senhor entrou aqui? Não, eu não tenho preconceito nenhum, mas o senhor nasceu aonde? O seu sotaque parece de inglês, ele tinha o sotaque dele parecia de britânico. Não sou inglês, não, eu sou brasileiro, Brazilian. Ah, Brasília. Lá no meu país não existe esse preconceito lá. O branco se mistura com o negro, com o índio, com o amarelo, com o chinês, coreano. Muito bem. Não quer, aí o Tom disse assim, não quer comer um pizza? Não. Bom, ele estava com muita fome, comeu vários pedaços de pizza. Quando chamou o garçom para pagar, estava tudo pago. Quem pagou? Aqueles que estavam olhando para ele. Homenageados pela descontração mas um episódio dele. curioso. Ele disse que uma vez ele entrou num bar lá de Nova York, sentou-se junto ao balcão e pediu lá um chopps, qualquer coisa assim. E aí ele viu uma americana de botas olhando para ele assim fixamente, mas ele percebeu que ela devia estar alcoolizada. Aí ela se levantou, aproximou-se dele e perguntou, Englishman, se era inglês. No. Frenchman, se era francês. No. Spanish, não sei o que, espanhol. No. I am Brazilian. Ela estava muito alta, sabe? Estava assim, e forte. I love Brazil. Aí elogiou o Rio de Janeiro, com a voz toda engrolada. Aí ela soltou essas palavras, kiss. Parece que é beijo, né? Queria um beijo do Tom. O Tom ficou assim, ela agarrou o Tom com toda a força e começou a beijá-lo sem parar. E agarrou uma parte do corpo dele de maneira tão forte que ele pediu socorro ao dono do bar. Aí o fulano do bar disse assim, Meire, largue o cavaleiro. Largue, no, é meu. Mandou a mão. E agarrando aquele negócio dele. E ele saiu de lá, posso me levantar, não? Pode. Ele saiu lá assim, ó. Foi numa farmácia, perto lá desse bar, e pediu lá para o farmacêutico americano que estava muito dolorido. Disse, Fernando, você não quer saber. Aí o farmacêutico disse, eu já sei o que aconteceu com o senhor. Foi a Meire, né? Lá daquele bar. Ela já tinha feito isso com outros. Olha essa foto aqui que eu não quero deixar de mostrar, com Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer... isso lá em Brasília. E o Tom, não é? Aqui? É, o Tom. Aqui, olha só. E foi o Tom que sugeriu ao Vinícius Moraes para convidar o Oscar Niemeyer, do qual ele ficou amigo, para fazer os cenários da peça, aquela peça que inspirou o filme Orfeu Negro. Orfeu Negro. O Fernando Jorge, dá para o Fernando Jorge fazer a biografia. Não precisa mais do Tom Jobim. Orfeu da Conceição. Que foi apresentado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1956. O filme é de 1959 e que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em Hollywood. Fernando Jorge, por que você não faz a biografia?
Eu estou no fim da minha vida. Que no fim da sua Estou vida? na última fase da minha vida. Quantos anos você Não tem, mais. Fernando? Eu sou um pré-cadáver. Pré-cadáver? Eu sou um pré-cadáver, mas estou lúcido. Que isso? Essa expressão foi que eu inventei. Quando eu fui apresentado ao aquele jornalista, autor daquela Vestido de Noiva, Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, ele perguntou, o que você é? Você faz o quê? Eu sou um pré-cadáver. Pré-cadáver. Ele adorou a expressão. Deixa eu só mostrar isso aqui. Eu já estou na fase que final da minha vida. Que eu me senti homenageado. Já estou anoitecendo. O professor Fernando Jorge, do alto da sua... vocês não sabem a cabeça deste homem. Eu vou ter que encerrar a entrevista, mas ele me trouxe generosamente a origem do meu nome, que eu nunca... Nem meu pai, que era filólogo... Seu nome vem do gótico Nem antigo. meu pai tinha me dito. Está explicado aí. Amauri, nome latinizado, oriundo do gótico. Do gótico Amalaricus. significa chefe do gótico antigo significa reikis. A palavra é reikis. Ativo, dinâmico, amal. Então o seu nome significa chefe ativo. Você tem que ser ativo. Eu sou ativo, mas chefe ainda não sou. Tá bom, é bom dizer isso. Mostra que você não tem vocação para ser ditador. O meu nome, por exemplo, Fernando, vem do germânico, significa guerreiro. Eu me considero um guerreiro em prol da verdade, da cultura. Eu detesto a mentira, a falsidade, a traição. Professor, quando vai sair a biografia do Jobim? Não vai sair? Se alguém quiser, eu dou os dados aí. Mas isso eu tô aqui cheio de... é um acervo. Eu quero escrever Olha, se o Sidney Oliveira... Eu quero escrever um livro que vai causar muito repercussão. Qual é? Vai ser Como Enganei 2 Presidentes da República. Eu enganei 2 Presidentes da República. E também uma primeira-dama e um ministro. Eu vou contar isso aqui para você. Você tem livros super polêmicos que a gente mas podia isso aqui ficar a noite está inteira tudo conversando. documentado. Eu enganei 2 para ganhar dinheiro. Próximo capítulo de Fernando Jorge. Como ele enganou 2 presidentes brasileiros. O Sidney Oliveira, que é o presidente da Ultrafarma, meu parceiro, se estiver assistindo, eu tenho certeza que o Sidney vai ficar assim com muita vontade de te estimular para você lançar essa biografia do Tom Jobim. E ele mandou isso para você, como obrigado. presente. Puxa, Da- muito grato. Deixa eu ver, tem uma vitamina. Ó, são vitaminas aprovadas pelo FDA, viu? Essa aqui, por exemplo, ó, cálcio e vitamina D. Ótimas. E aqui nós temos mais um lote de Você vitaminas. sabe o que fornece também muita vitamina D ao nosso organismo? O sol. Mas você precisa tomar mais, porque Não, o sol mas você não é reforça, é bom. Esse sol está fraco. Esse produto é muito bom. Eu sei seu, disso. Fernando. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço. Fernando Jorge, especial para vocês.